Pensa numa manhã de domingo super tranquila que de repente se transforma no epicentro de uma guerra mundial. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no ataque a Pearl Harbor, um evento que não só arrastou os Estados Unidos para o maior conflito da história, mas que também se mostrou um erro de cálculo, assim, monumental. Com essas palavras que se tornaram imortais, o presidente Roosevelt capturou perfeitamente o choque e a indignação de uma nação inteira. Essa frase, por si só, já estabelece o peso histórico do que a gente está prestes a analisar. E o cenário era este: uma manhã de domingo calma, numa base naval americana no meio do Pacífico. Ninguém, mas absolutamente ninguém, imaginava que em poucos minutos, aquele paraíso ia se transformar num verdadeiro inferno. Ok, mas como é que a coisa chegou nesse ponto? Para entender o ataque, a gente precisa voltar um pouco no tempo e examinar as tensões que não paravam de crescer entre os Estados Unidos e o Império do Japão. Isso não foi um ato isolado, foi o clímax de uma longa escalada. A tensão não surgiu do nada, né? Começou com a expansão japonesa na China, lá em 1937. A cada movimento agressivo do Japão, os Estados Unidos respondiam com sanções econômicas. Mas o ponto de virada, o que realmente apertou o cerco, foi em julho de 1941. Ao cortar todo o fornecimento de petróleo, os EUA basicamente sufocaram a máquina de guerra japonesa, deixando os líderes deles com uma escolha bem drástica: ou recuavam ou atacavam para garantir os recursos que eles precisavam desesperadamente. E quando a gente olha para as negociações finais, fica claro o abismo que existia entre as duas nações. A proposta do Japão era uma tentativa de manter o que já tinha conquistado. Já a contraproposta americana, a tal nota Hall, era basicamente um ultimato, exigindo uma retirada total. Para os militares japoneses, que sonhavam com um império na Ásia, não tinha meio termo. O caminho para a guerra parecia inevitável. Bom, com a diplomacia indo por água abaixo, o Japão partiu para uma solução militar. E era uma solução ousada, muito arriscada. A operação foi pensada com um objetivo principal: neutralizar a poderosa frota do Pacífico dos Estados Unidos de uma vez só, com um único e devastador golpe. O elemento surpresa era tudo. E aqui a gente vê uma falha de inteligência que foi, assim, crítica. O novíssimo sistema de radar em Oahu, de fato, detectou a enorme formação de aviões japoneses. O problema? Um oficial inexperiente, no centro de comando, simplesmente ignorou o aviso, achando que era um voo amigo que estava programado para chegar. Essa confusão custou muito caro. E o ataque não foi um caos, de jeito nenhum. Foi uma operação quase cirúrgica, meticulosamente planejada em duas fases. A primeira onda aproveitou o elemento surpresa para atingir os alvos mais valiosos, os encouraçados. A segunda onda veio logo depois para terminar o serviço e garantir que a capacidade de retaliação americana fosse completamente destruída. E assim, em menos de 2 horas, tudo acabou. O que ficou foi um rastro de fumaça, de devastação, mas qual foi o custo real disso tudo? Vamos dar uma olhada nos números que chocaram o mundo. O primeiro número, e sem dúvida o mais trágico de todos, 2.403. Esse foi o número de vidas americanas perdidas naquela manhã. Militares e civis, pessoas que começaram seu domingo em paz e nunca viram o dia terminar. Um número que transformou o choque em luto nacional. 8. Esse foi o número de encouraçados da Marinha dos Estados Unidos, que eram o coração e o orgulho da Frota do Pacífico, afundados ou gravemente danificados. Naquela época, os encouraçados eram o símbolo máximo do poder naval, e ver eles em chamas no fundo do porto foi um golpe devastador na moral americana. E o mais chocante é que, daquele número total de mortos, quase metade morreu num único e terrível momento. Foram 1.177 tripulantes do USS Arizona, que morreram instantaneamente quando uma bomba atravessou o convés e atingiu o paiol de munição, causando uma explosão que partiu o navio em 2. Os destroços dele, inclusive, estão lá no fundo do porto até hoje. Quando a gente põe os números lado a lado, a diferença é gritante. A comparação das perdas mostra um sucesso tático esmagador do ataque japonês. As baixas americanas foram monumentais em comparação com as japonesas, que foram surpreendentemente leves. De um ponto de vista puramente militar e imediato, foi uma vitória impecável para o Japão. Então, taticamente, foi um sucesso avassalador. Mas a história raramente é tão simples. E agora a gente chega no ponto crucial da nossa análise. Porque essa vitória impressionante foi, na verdade, um desastre estratégico de longo prazo para o Japão.
Essa pergunta nos força a olhar para além da destruição imediata, porque o verdadeiro sucesso de uma operação militar é medido pelos seus resultados estratégicos, a longo prazo. E é aí que a história muda completamente de figura. A chave para entender esse fracasso estratégico está justamente naquilo que não foi destruído. Por um golpe de sorte, os 3 porta-aviões americanos, que se tornariam os navios mais importantes da guerra no Pacífico, não estavam no porto. E mais, a segunda onda de ataque não mirou na infraestrutura crítica da base. Os gigantescos tanques de combustível, os estaleiros de reparo, a base de submarinos, tudo isso ficou de pé. E foram esses alvos ignorados que permitiram ao EUA se recuperar e contra-atacar muito mais rápido do que o Japão jamais imaginou ser possível. Mas por que pouparam alvos tão importantes? Bom, o almirante Shuichi Nagumo, o comandante da força-tarefa, tomou uma decisão mais conservadora. Ele ficou preocupado com a crescente resistência antiaérea e principalmente com o risco de um contra-ataque vindo dos porta-aviões americanos que ninguém sabia onde estavam. Então, ele decidiu recuar após a segunda onda. Essa decisão, que parecia prudente na hora, acabou selando o fracasso estratégico da operação. E essa citação de um almirante japonês resume perfeitamente a ironia de tudo isso. Eles venceram a batalha, mas ao fazer isso, o ataque despertou um gigante adormecido. Uniu uma nação que antes estava dividida e acendeu uma determinação para uma guerra total, algo que o Japão, com seus recursos limitados, não tinha como vencer. No fim das contas, o ponto crucial é este. Pearl Harbor foi um paradoxo. Um plano brilhantemente executado que alcançou todos os seus objetivos imediatos, mas que ao mesmo tempo garantiu a derrota final do Japão. E isso nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Em que ponto uma vitória se torna tão cara que ela acaba se tornando uma derrota?